A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas sendo possuídas ou influenciadas por demônios. Nestes relatos, podemos encontrar alguns sintomas de influência demoníaca e também ter entendimento de como um demônio possui alguém. Seguem-se algumas passagens bíblicas. Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33. Mateus capítulo 12, versículo 22. Mateus capítulo 17, versículo 18. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Marcos capítulo 7, versículos 26 a 30. Lucas capítulo 4, versículos 33 a 36. Lucas capítulo 22, versículo 3. E Atos capítulo 16, de 16 a 18. Em algumas destas passagens, a possessão demoníaca causa enfermidade física, como inaptidão para falar, sintomas de epilepsia, cegueira, etc. Em outros casos, faz com que a pessoa faça o mal, e disso Judas é o maior exemplo. Em Atos capítulo 16, versículos 16 a 18, o espírito aparentemente dá à menina escravizada a habilidade de conhecer coisas além do seu próprio entendimento. No caso do endemoniado da província dos Gardarenos, que estava possuído por um grande número de demônios, ele tinha força sobre-humana, vivia nu e tinha sua morada nas sepulturas. O rei Saul, depois de se rebelar contra o Senhor, foi perturbado por um espírito do mal. 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 e 15, 1 Samuel capítulo 18, versículos 10 e 11, e 1 Samuel capítulo 19, versículos 9 e 10, com o efeito aparente de uma depressão e crescente desejo e disposição para matar Davi. Desta forma, há uma grande variedade de possíveis sintomas de possessão demoníaca, como um dano físico que não possa ser atribuído a nenhum problema fisiológico real, mudanças de personalidade tais como grande depressão ou agressividade fora do normal, força sobrenatural, uma falta de modéstia, ou normal interação social e talvez a capacidade de compartilhar informações que ninguém poderia saber naturalmente. É importante notar que quase todas, se não todas destas características, podem ter outras explicações. Sendo assim, importante que não se rotule cada pessoa deprimida ou epilética como sendo possuída por demônios. Por outro lado, penso que em nossa cultura ocidental, nós provavelmente não levamos suficientemente a sério o envolvimento satânico na vida das pessoas. Somando-se a estas características físicas e emocionais, pode-se olhar para atributos espirituais como demonstrando influência demoníaca. Tais podem incluir uma recusa a perdoar, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, e a crença e disseminação de falsas doutrinas, em particular a respeito de Jesus Cristo e sua obra expiatória, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículos 3, 4, 13 a 15, 1 a Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 5, e 1 a João capítulo 4, versículos de 1 a 3. A respeito do envolvimento de demônios nas vidas dos cristãos, o apóstolo Pedro é uma ilustração do fato de que um crente pode ser influenciado pelo diabo. Mateus capítulo 16, versículo 23. Alguns se referem aos cristãos que estão sob uma forte influência demoníaca como sendo endemoniados, mas jamais houve exemplos das Escrituras de um crente em Cristo ser possuído por um demônio. E a maioria dos teólogos acredita que um cristão não pode ser possuído porque ele tem um Espírito Santo morando dentro de si. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 22, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 5, e 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não nos é revelado exatamente como alguém se abre à possessão. Se o caso de Judas for representativo, ele abriu seu coração ao mal. Em seu caso, por ganância. João capítulo 12, versículo 6. Então, pode ser possível que alguém permita que seu coração seja guiado por algum pecado habitual. E isto se torna um convite para que um demônio nele entre. Pelas experiências missionárias, a possessão demoníaca também parece estar relacionada à adoração de deuses pagãos e à possessão de objetos de ocultismo. A Escritura repetidamente relaciona a adoração a ídolos como a real adoração a demônios.
Levítico capítulo 17, versículo 7, Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, Salmos 106, versículo 37, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Então, não deveria ser surpresa que este envolvimento com tais religiões e práticas a elas associadas possam levar à possessão demoníaca. Desta forma, creio, baseado nas passagens das Escrituras acima, e também em algumas das experiências dos missionários, que muitas pessoas abrem suas vidas ao envolvimento demoníaco através do envolvimento com algum pecado ou através do envolvimento com cultos, consciente ou inconscientemente. Exemplos incluem imoralidade, abuso de drogas e álcool, pois estes alteram o estado de consciência, rebelião, amargura, meditação transcendental. Em nossa cultura ocidental, vemos o aumento dos ensinamentos de religiões orientais sob a aparência do movimento Nova Era. Há algo que não podemos esquecer. Satanás e seu exército do mal nada podem fazer a ninguém a não ser com a permissão do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 2. E sendo o caso, Satanás, pensando que está conseguindo alcançar seus propósitos, está, na verdade, alcançando os bons propósitos de Deus, mesmo no caso da traição de Judas. Algumas pessoas desenvolvem uma fascinação doentia com o oculto e atividade demoníaca. Isto não é sábio e não é bíblico. Se buscamos a Deus em nossas vidas e nos revestimos com sua armadura e dependemos de sua força, não a nossa própria, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, não temos nada a temer dos seres do mal, pois Deus governa todos eles. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português